vai estando aí atento e eu vou continuando aqui, porque senão o tempo vai passando, pá. Ok. E eu ainda para mais não me calo, olha, isto é uma chatice. À força. Só quero tirar Estás isto contado daqui. que ao menos, falas tu, calo eu e pronto, e resolve. Exatamente, é verdade. Pronto, eu ia aqui na parte do editar, portanto, que esta parte convém vocês saberem também, a parte do fundo, que era o que eu estava a falar, dá para mudar aqui o fundo, portanto, e cada um vê aquele que mais gosta e que mais quer, é da parte do aluno, da responsabilidade dele, não há problema nenhum. E os sons também dá para mudar, ok? Podem pôr determinado sistema de som nos alertas, nos avisos, nada de especial, e depois, claro, aqui a parte do idioma e o resto por aqui. Portanto, as preferências de cada um, isto tem a ver com mais a parte do aluno. Agora, se repararem aqui, existem esta questão, por exemplo, isto foi aparece sempre quando algum atleta, aluno quer jogar connosco. Por exemplo, ele pode fazer aqui o convite faz o convite e aparece-nos logo aqui, nós aceitamos ou recusamos jogar, tá? E depois então aqui vamos à parte de toda esta ferramenta que nós vemos aqui, que é muito simples, e o que é que eu aconselho a cada professor e a cada um de nós, a cada treinador, a cada apaixonante pelo xadrez, é cada um de nós experimentar. Antes de podermos ir dar uma aula, ou antes de darmos aula, vamos experimentar. Passamos um a um para ver o que é que cada um deles dá. Tá? Agora, eu vou começar aqui pelo fim, pela parte das ferramentas. Este é fundamental para dar uma aula de xadrez, em que nós temos aqui a análise do jogo, ok? E como o Zé há bocadinho estava a mostrar, porque isto é um mural, o que nós chamamos um mural, e este passa a ser o nosso mural eletrónico, ok? Em que nós podemos colocar aqui as peças e, além de colocarmos as peças, podemos sempre ver aqui a melhor jogada, qual a abertura que ele está a fazer, e isto é muito interessante também para os alunos. E depois tem outro aspecto muito interessante, em que é a quantidade de setinhas que nós podemos utilizar, ok? Por exemplo, nós neste momento podemos, com o botão direito do rato, desculpem, só este seguinte, ou seja, nós para jogar a peça, ou carregamos em cima da peça e colocamos logo onde queremos jogar, ok? Ou então podemos arrastar a peça, ok? Se eu arrastar para o lado direito ou para o lado esquerdo, ele não me vai deixar. Isso também é uma ferramenta interessante, porquê? Porque eu já vi outros tabuleiros, outros murais eletrónicos em que deixa-nos cometer o erro. Eu não faço aqui, não falo em asneiras e coisas, é o erro, pronto, normal. Em que um iniciante, um aluno que esteja a começar no desporto escolar ou num clube, em que ele queira cometer uma asneira, ele não deixa cometer uma asneira, ok? Portanto, ele até aparece logo os pontinhos para onde nós queremos movimentar a peça. Ou nós arrastamos ou carregamos onde queremos. Agora, uma ferramenta também engraçada é que nós podemos de facto ver com o botão esquerdo, direito, desculpem, com o botão direito do rato, colocar setinhas, ou seja, este peão está a atacar e a defender esta casa, a casa do lado direito, ok, a casa F5, podemos falar e muito bem em coordenadas, e eu digo muitas vezes, habituem-se a falar em coordenadas, que é muito bom, mesmo para eles, quando passarem para o sistema de anotações, para os campeonatos nacionais e para os campeonatos regionais e para os campeonatos do clube, devem saber fazer logo anotações. Portanto, é fundamental eles começarem logo, portanto, a fazer as anotações. E então podemos fazer setinhas e dizer que ele está a atacar e a defender esta casa. Portanto, podemos fazer mil e uma coisas com este mural. Portanto, em que nós podemos explicar, ok? Para ele perceber, para o nosso aluno perceber, pode ir por aqui, ok? Portanto, ou seja, isto é mais para explicar esta ferramenta que é o mural eletrónico, que é muito bom. Portanto, qualquer um de vocês pode explorar, está aqui na última parte, ferramentas e análise. Okay?
Aqui a parte do explorador de aberturas, que é a mesma coisa que a análise, em que ele vai, sempre que nós vamos fazendo uma jogada, vou começar aqui, ele vai nos dando sempre o nome da abertura que nós vamos fazendo, está bem? Não significa, tudo depende do nível em que nós estamos a dar xadrez, ok? Se nós estamos a dar num xadrez federado, que queremos que os nossos atletas saibam o nome das aberturas, não faz mal nenhum em termos do desporto escolar eles também saberem o nome, mas não nos vamos preocupar logo numa fase inicial também com isso, tudo depende do nível de cada um e nada melhor que vocês que conhecem os vossos alunos para saber o que querem. Editor do tabuleiro, que o Zé estava a dizer muito bem há bocadinho, dá para fazer 1001 coisas, dá para nós retirarmos aqui peças, dá para retirarmos várias peças aqui, ok? E pormos situações de exercícios, sejam eles qual forem, ok? Portanto, cada um de vocês depois põe aqui as peças onde quiser, portanto, invertem também o tabuleiro, portanto, dá para criar 1001 coisa. Agora, temos também aqui uma ferramenta importante que é importar uma partida. E se eu há bocadinho, neste slide, coloquei que nós podíamos ir buscar e podemos falar de grandes mestres, ir buscar jogos através deles, ok? Podemos ir buscar, por exemplo, vamos buscar aqui uma partida do Bobby Fischer, por exemplo, em que eles estão no formato PGN, ok? É assim, temos este site, está neste site como, por exemplo, podia estar noutra base de dados qualquer ou naquela que nós temos, está num destes ou noutro que nós desejemos, ok? Colocamos a partida e passamos a partida, podemos aqui procurar, ok? Dá para procurar, depois vocês explorem, não vale a pena perdermos aqui muito tempo, que dá para explorar, dá para ir buscar qualquer jogador e depois vocês passam isto para o Lichess, se neste caso estiverem a trabalhar com o Lichess. Depois é muito simples, ou colocam a anotação aqui, toda, em que aparece toda a anotação, ou então vão buscar ao fecheiro que vocês passaram. Eu, por exemplo, já tinha aqui já tinha feito aqui um da Pulgar, se não me engano, da Judith, ok? Em que fazem importar uma partida e está aqui a partida toda. E a partir daqui ele dá-nos não só o jogo, dá-nos as 3 situações fundamentais e principais de um jogo, okay? De uma forma muito mais simples, até onde é que foi a abertura, quando é que começou o meio jogo, quando é que é a final do jogo, ok? Depois dá-nos também aqui que tipo de abertura é que nós fizemos, qual era a melhor jogada, se de facto o atleta fez a melhor jogada ou não. Nós a partir daqui podemos ativar o analisador do Lichess e ele vai nos dizer qual era a melhor jogada e se o jogador fez essa jogada ou não. Portanto, isto para dar a demonstrar cada um dos jogadores, ou uma partida qualquer, até um jogo que aconteça entre 2 alunos, e é muito interessante isso acontecer. Vamos supor que vocês têm uma partida gravada em PGM de 2 vossos alunos e que queiram, e cada um queira explicar, ou vocês queiram explicar, ou pedir aos vossos alunos, epá, vem explicar o que é que tu estavas a pensar quando jogaste para aqui, quando jogaste para ali. Eles podem, através desta ferramenta muito simples, explicar. Portanto, e como é que fazem isso? Já vimos aqui importar uma partida, ok? Se quiserem, coloquem alguma dúvida, tá? Podemos colocar aqui a partir de criar uma partida. E quando eu vou criar aqui uma partida, eu posso criar uma partida com qualquer utilizador que esteja registado aqui no lichess.org, ou posso colocar ou criar uma partida com um colega meu, além daquilo que há bocadinho já vos mostramos, que eu a seguir vou mostrar, dos grupos e equipas. Portanto, aqui deixem-me já mostrar as equipas, ok? Por exemplo, eu vou pegar aqui na equipa do Associação Peão Cavalgante, em que qualquer elemento que faça parte deste, e estes elementos que estão a verde significam que estão online, ok? Eu posso querer defrontar-me com ele. Por exemplo, está aqui o Zé Cavadas, e se eu quiser, eu carrego aqui e desafiar o jogador.
E quando eu fizer desafiar jogador, ele vai-me aparecer aqui em cima, ok? Eu faço aceito ou faço recusar e faço essa partida. Se quiser depois no final posso gravar essa partida. Tá? E aqui é que vocês vão ver aquela parte das equipas que eu acho que é fundamental fazerem para todos os grupos de equipas. Desculpa lá, Diz. o próprio Lichess guarda as partidas. Guarda as partidas, exatamente. Depois fica o histórico também das partidas. Pois. Okay? No final, se vocês quiserem... Carrega aí no peão cavalgante. Carrega aí, faz favor. Ok. Pronto. Carrega aí o meu nome. Aqui é um torneio qualquer. Pronto, este torneio, Sim. então aqui estão as partidas, eles ficam todas as partidas gravadas. Por exemplo, Mod for You, se nós quisermos ver pelo seu separar, aí. Sim, carrega aí. Está aqui uma partida, por exemplo, em que foi uma das partidas em que nós, se quisermos, podemos ficar com ela e podemos analisar. Aqui é mais fácil, que está logo aqui, ok? Está aqui todas as anotações da partida, o resultado, e nós podemos trabalhar a partir desta partida. Já agora uma coisa, acho que é importante a primeira análise sem ser feita com o computador. Quer dizer, sim. Porque, repara, carrega aí no botão de análise. Pronto. Vão ver aí, só se mexer aí a uma peça, ele dá logo a anotação, dá logo aí umas setinhas. Agora desativa, faz favor. Pronto. Estão a ver? Agora não aparece nada. É muito importante a análise que eles possam fazer para perceber o raciocínio que eles estão a fazer. Sim. E depois pode-se confrontar ou não com o computador. A primeira análise que é feita deve ser eles próprios fazer. Mesmo que seja análise errada, não interessa. É o pensamento que eles têm. Que é assim que eles evoluem. Que criam, no fundo, um espírito crítico da posição. Está bem? Portanto, isto é só mais chega. Ok, continua. Não, é importante. Eu sou daqueles que defende que, de facto, nós agora ouvimos falar muito dos computadores, dos analisadores. Eu sou daqueles que defende fundamentalmente que isso deve estar tudo travado. Ou seja, não devemos ver os analisadores, porque de facto isso vai perder, vamos estar sempre ligados e preocupados, o que é que eu devia jogar, e não, devemos fazer como de facto o Zé acabou de dizer, fazer a nossa análise a nível de turma. Pessoal, o que é que vocês jogavam? Qual era a melhor jogada? Então vamos jogar. O que é que acontece depois? Foi boa jogada? Não foi boa jogada? O que é que devia acontecer? Eu acho que sim, está bem? Depois... desculpa, isso não invalida que depois... Sim. Não, vamos ouvir a opinião, neste caso, do computador. Isso já é outro processo a seguir. Exatamente. Primeiro, exatamente. porque assim o computador pode dar algumas pistas no sentido de, olha, acertei na análise ou não acertei, o que devia ter feito. Exatamente. Depois, além de criar uma partida, como nós estávamos a dizer, que podemos ir à equipa e querer jogar, ou jogar com qualquer jogador, e depois vocês escolhem aqui as variáveis que querem, ok? Com mais tempo, com menos tempo, com os utilizadores que estão online, eu posso convidar um colega meu. Portanto, o meu colega está no Messenger, se eu for pelaquela parte das equipas, ok, é muito simples, mas se eu não tiver, ou se quiser ir pelo mail, muito bem, eu criei aqui a equipa, eu pego neste link, posso fazer Ctrl+C, ok? E posso enviar isto por onde eu quiser. Posso enviar por mail, para o Zé, vamos supor que eu envio neste momento para o Zé Cavadas o link, ele vai receber para jogar comigo, ou se eu quiser posso mandar também por mail. Portanto, seja por onde for, pelo WhatsApp, posso escrever um mail, enviar aqui o link e ele vai entrar neste link para poder jogar comigo. Ou seja, é uma forma também, é outra forma de vocês poderem fazer um jogo com o colega, também. Portanto, está aqui o link. Ele Pergunta. Sim. Mas é preciso já terem conta do Lichess? Sim, é preciso terem a conta do Lichess, está bem? Portanto, por isso, Fernanda, aquela primeira introdução que é fundamental, as primeiras aulas não são aulas perdidas, são aulas ganhas. Fundamental explicar a todos os alunos como é que se faz o registro. Perceber, ok, tu tens que criar o nome do utilizador, tens que ter uma palavra-passe só tua
e tens que ter o teu mail que tenhas acesso para poder aceitar. E a partir daí temos uma panóplia de multifunções aqui do Lichess que é fundamental. Tá bem? Desculpa lá. Jéssica, podes falar. Pessoal, olá Hugo, parabéns pela fala. Apenas sobre essa última pergunta do colega, eu acredito que nessa opção, jogar com um amigo, quando você utiliza um link, não necessariamente você precisa ter um nickname anterior do Lichess prévio. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha, eu falo porque era assim que a gente jogava no ano passado, no primeiro ano de pandemia, né? Então, nenhuma das crianças tinha nick e elas utilizavam exatamente esse link que o Hugo está a mostrar, né? E copiavam e colavam para seus colegas, no Zoom, enfim, na plataforma que vocês utilizam, no Classroom. Então, acho que esse detalhe é relevante para aqueles que os alunos ainda não têm nick. Obrigada. Ok, nada, obrigado. Foi uma questão pertinente, foi. Porque ele de facto dá para utilizar mesmo quem não se tenha registado, porque há bocadinho quando eu por exemplo no telemóvel não tenho instalado o Lichess e ele dá algumas, portanto eu estou offline porque não tenho nenhum registro e de facto há algumas situações que ele dá para jogar com um amigo e jogar com o computador e aparece aqueles usernames que são automáticos. Sim, é uma questão fundamental, mas por isso é que eu digo, eu acho que é fundamental quem está a dar desporto escolar, quem está a trabalhar com alunos e quem está a trabalhar mesmo em clubes, é fundamental fazer o registro para poder ter acesso a todo este conjunto de situações e como vamos ver aqui, principalmente com os problemas e com o aprender, é bom fazerem logo o registro para poder ter acesso a isso tudo. Passando para esta parte aqui, muito rápido. Zé, eu não sei quanto tempo tenho, mas também já estou a terminar. Se alguém tiver alguma dúvida, também diga. Eu ainda continuo com a dúvida de criar a equipa. Portanto, eu crio a equipa e depois eles acedem à equipa, eu tenho que aceitar. Muito bem, dá duas formas. E outra coisa, ainda fazer, só um bocadinho, Hugo. Sim, Ana. Antes, eu também uso a Classroom e o Meet. É na Classroom que eu faço alguma ligação? Faço o link para o Lichess? Ou... Sim, faz. Ou eles entram diretamente no Lichess e não precisam de passar pela Classroom? Desculpa, o Classroom, posso responder, Hugo? O Classroom serve, no fundo, de divulgação, percebes? Ok. E eles têm que, em vez de mandar um mail, podes colocar no Classroom, porque é mais fácil. E, portanto, eles depois com o link vão ao Lichess e depois seguem os passos correspondentes com o que vai explicar agora. Está bem? Sim, ok. A parte da equipa. Ou seja, Ana, tu, por exemplo, estás a dar uma aula, entras no Google Meet, certo? Está toda a gente no Google Meet e tu fazes o que nós estamos a fazer aqui, que é, tu como professora vais partilhar a tua tela do computador. Sim. E a partir do momento em que vais partilhar a tela do computador, ok, toda a gente está a ver o meu ecrã, muito bem. A partir do momento em que há esse feedback, tu passas para o Lichess e tu mostras a eles como é que eles devem entrar. Portanto, a primeira coisa a fazer é essa. Ok, malta, toda a gente está a ver aqui, fazer entrar, registar-se, o nome do utilizador, tudo isto. Ok? Portanto, tu é que estás a mostrar. Utilizas o Google Meet para... Agora, o que o Zé também estava a dizer... Desculpa lá. E neste caso, se fizeres assim, eles próprios podem fazer na hora. Na hora, exatamente. O objetivo é esse. Mas eu continuo para eu ter acesso à parte dos registros, tem que ser eu a criar a equipa e eu ter algum controle sobre a equipa. É isso que eu preciso. Tu vais ter o controle todo da equipa. Tu vais ter o controle todo da equipa. Atenção uma coisa é o registro deles, ok? Outra coisa é o registro de equipa. És tu que vais fazer. É esse que eu quero. Sim. Ok? E como é que vais fazer o registro da equipa? Muito simples. Chegas aqui à comunidade, depois deles terem feito o registro o seu nickname,
fazes comunidade e equipas, ok? E tu agora, se reparares aqui do lado esquerdo, aparece Leaders Teams, todas as equipas, novas equipas. E tu vais escrever uma nova equipa, ok? E agora vamos chamar aqui treino. Ok, treino da IE, desporto escolar, vamos supor, ok? E depois é assim, tu tens aqui esta opção que é fundamental, que é, ou tu, ou qualquer pessoa pode entrar na tua equipa, que isto é muito habitual neste momento o que está a acontecer, de qualquer um poder participar. Por exemplo, o meu filho anda sempre aí a participar, ele é dos Corvos do Lis, pertence aqui à Associação de Xadrez de Leiria, mas também faz parte ao mesmo tempo da equipa do José Cavadas, do Peão Cavalgante, como do Futurix, de outras. Ele participa consoante os torneios, ele pode entrar ou não. Agora, se tu quiseres, de facto, dar autorização só para os teus alunos entrarem na equipa, tu ativas esta opção e crias aqui uma palavra passe da equipa, ok? Seja o que for. Desporto escolar 2021. Seja a palavra passe que tu quiseres. Se quiseres pôr aqui a localização sim ou não, ok, podes pôr Portugal, Batalha, Porto, o que tu quiseres, ok? E depois podes pôr aqui uma descrição sobre a equipa. Podes escrever qualquer coisa, como bem-vindos alunos ao nosso grupo equipa de... Desculpa lá, na descrição, sim, há o número mínimo de caracteres, só não aceita. Sim, exatamente. Portanto, com uma coisa muito simples, bem-vindo alunos ao nosso grupo equipa de xadrez, do agrupamento de escolas, qualquer coisa, pronto, e tu escolhes. Depois resolves o problema que de facto tem, que aparece sempre um problema, e depois, deixa-me só tirar que eu tenho aqui uma data de coisinhas à frente, ok? E depois fazes criar. Agora, por isso é que eu te digo, eu com os meus grupos e equipas gosto de trabalhar com ele fechado. Ok? E eu aconselho isso a toda a gente. O grupo equipa, nós tivemos que preencher a plataforma do desporto escolar até determinada altura para inscrever os alunos. Ela ainda está aberta, se não me engano, até março, já não me lembro agora do dia certo, mas ainda está aberto, podemos adquirir novos. Mas para não dar asos a que o Lixese tem tanta gente, qualquer um pode entrar, então eu aconselho a nós termos que, por isso é que é aquela tal tabela, esta tal tabela, para nós termos acesso a quem são os nossos alunos ou não. E a partir daqui eu aceitar ou não. E tu irás receber uma notificação se aceitas ou não na tua equipa. Ok? Ok. Portanto, Ana, esclareci a dúvida? Sim. Já agora. Há outras equipas abertas. Tu, por exemplo, podes pôr aqui, como podes ver, todas as equipas e aparecem. Se puseres aqui o peão cavalgante, ok? É uma equipa mais de torneios em que, como são miúdos que estão dentro da equipa, e eu, por exemplo, também estou aqui, era aquela situação que te estava a dizer, portanto o Zé tem isto mais aberto, mas tu podes fechar. Qualquer pessoa depois é que decide. O professor do grupo equipa é que decide, ok? Zé, desculpa lá. Já agora, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, aqui no Oeste, decidimos na sexta-feira criar torneios interescolas, ok? Portanto, da zona do Oeste, da CLD Oeste. O que acontece? Cada escola vai criar a sua própria equipa, ok? Com os nomes dos miúdos. Os professores e vai-se criar uma equipa do Oeste, entendem? Uma coisa mais alargada. Mas dentro do desporto escolar? Dentro do desporto escolar, sim. E isso é possível fazer para todas? É? Sim. Temos essa liberdade? Diz? Temos essa liberdade? Sim, por que não? Estou a perguntar porque depois, assim, se é feito aí nessa CLDE, as outras também deveriam poder, ou pelo menos ter o conhecimento, certo? Não. Para ser a nível, pelo menos, haver uma orientação, digo eu, a nível nacional. Ou pelo menos dizer que há essa possibilidade. Não, cada zona faz como achar que deve fazer. Eu estou a dizer como é que nós fazemos aqui. Não quer dizer que é uma questão de dinamismo de cada zona.
Vítor, é uma questão... E é por isso que estamos a fazer esse tipo de situação. Pronto. Vítor, eu já vou responder essa questão mais no final, pode ser? Pode. Eu percebes o que eu quero dizer. Eu entendo, eu não é percebi uma questão perfeitamente. problemática. Sim. Eu percebi essa questão. Eu a seguir, depois, eu só estou mesmo a terminar Ok. e vou, Zé, eu vou explicar mais esta situação. Eu entendo perfeitamente a questão do Vítor, ainda bem que ele a fez, está bem? Vítor, eu a seguir já te respondo. Pronto, para terminar é assim, em relação aos vossos alunos, devemos fazer um plano de aula, de facto, com aquilo que todos nós sabemos, que as aberturas, um bocadinho de tática e as finais que são fundamentais, devemos, claro, vocês é que gerem essa questão. E tem a ferramenta do Lichess, tem aqui uma panóplia enorme de ajuda. O xadrez básico que o Zé há bocadinho estava a explicar, portanto, em que eles são eles autónomos para fazer o exercício e vocês dizem, eu quero que tu treines a captura em passant, ok? Portanto, e eles têm sempre uma pequena ajuda, ok? Com setinhas em que podem fazer podem fazer outro, portanto, são várias ferramentas que vocês têm para vos ajudar. Estava aqui nos problemas, se não me engano. Não, desculpem. Estava aqui na parte do aprender. Ok. Praticar, portanto, desde um grau mais, digamos, mais iniciante a um grau mais avançado. Portanto, convém os alunos irem fazendo isto. Não, é massacrante se for a aula toda nisto. Não. Qualquer um de vós é livre de escolher, claro, mas o que eu aconselho é sempre... há sempre uma parte mais inicial, mais de tática, de finais, e depois há sempre eles poderem fazer um bocadinho por eles mesmos e depois então jogarem. O jogo é fundamental depois também, claro. Agora, por exemplo, no aprender tenho também aqui a questão das coordenadas para treinar aqui quais são as coordenadas do tabuleiro sem elas estarem, ok? Sem podermos ver e sem poder ter acesso às coordenadas, saber qual é de facto para nós sabermos ou não. Em vez de eles estarem aqui a contar A, B, C, D, E, F, portanto saberem, e depois 1, 2, 3, ou seja, numa parte mais iniciante, saber se eles acertam, se não acertam, portanto é uma forma também de vocês treinarem as coordenadas com os vossos alunos. Depois vem esta parte fantástica, que eu também acho que é fundamental, que é a parte dos estudos. Nós podemos criar os nossos próprios problemas para os nossos alunos, ok? Em que fazemos criar estudo, tá? E depois só temos que seguir e preencher toda esta parte. Chamar o nome ao estudo, se pomos acesso a todos, se não pomos acesso a todos, se mandamos o link, se não, portanto, esta parte de criar o estudo é boa. Agora, podemos ver os estudos que existem. Eu, por exemplo, se for aqui colocar finais, portanto, eu tenho aqui vários estudos realizados por outras pessoas, mas que eu depois na mesma posso também fazer. Portanto, e qualquer um dos vossos alunos também pode fazer. Portanto, seja finais, seja o início das aberturas, para eles começarem a decorar o nome das aberturas. Portanto, tem várias ferramentas. Agora, conselho que eu deixo... aqui está a parte dos torneios. Portanto, a parte dos torneios que o Zé também muito bem falou há bocadinho. Agora, estão aqui várias ferramentas e o conselho que eu deixo é item a item. Portanto, carreguem cada um dos itens, vejam, procurem, vejam como é que ele trabalha. Tá? Quanto ao Lichess, não sei se alguém tem alguma dúvida antes de eu responder aqui à pergunta do Vítor. Claro que depois temos aqui o Chess 24, que o Zé falou há bocadinho. Façam o registro. O Chess 24, tanto o Chess 24 como o Chess.com, tem uma coisa que eu também gosto muito, que é fazer o registro pelo Facebook. Que às tantas nós perdemos nos registros. Já não sabemos onde é que é a password, qual é o mail, e então o Chess 24 e o Chess.com, ele pode fazer o registro automaticamente através do nosso Facebook. Está bem?
Nós podemos mudar também o nickname, mas também tem várias ferramentas em que o conselho que eu deixo é vejam por vocês, item a item, mandem os alunos ver, tanto o chess.com como o chess24, como o Lichess, dá também para o smartphone. Portanto, Hugo, quando eu puder, queria te fazer uma pergunta também. Ok, sim, já vou deixar. Aqui, em relação a isto, não vou partilhar mais. Deixa-me partilhar, que é para nós nos podermos ver uns aos outros. Esperem aí, só um bocadinho. Interromper o partilhamento. Pronto, que é assim para responder. Eu não sei quem foi o último a falar. Jéssica, tinha uma questão para fazer. Há a questão do tempo. Deixa-me ver como é que está o tempo. Ainda temos 100 minutos. Ok. Jéssica, avança. Depois, Jéssica, queres fazer uma pergunta? Ok. Uma pergunta rápida, Hugo. Parabéns pela apresentação. No Lichess, retornando àquela pergunta que inicialmente eu coloquei, há como a gente deixar a equipe restrita, ou seja, fechada, porém sem o CAPTCHA, por exemplo, utilizando só a palavra-chave? Obrigada. Sim, nós podemos ao criares a equipa, crias a equipa, mas colocas-lhe a palavra passe. Ninguém consegue entrar na equipa enquanto não deres autorização. Penso que é isso que me estás a perguntar, certo? Então tá. É porque quando eu tentei fazer isso, deixar a equipe restrita, ele sempre me pedia o CAPTCHA. E aí eu tinha o problema daquelas crianças menores que não sabiam, ou os pais matem um. Ok, Obrigada. Jéssica, eu vou partilhar agora só num instante para tu veres. Por exemplo, eu criei uma equipa, eu vou aqui às equipas. Se reparares, eu tenho aqui uma equipa do desporto escolar, Coordenação Nacional do Desporto Escolar, ok? Esta equipa não tem ninguém, está bem? Mas quem quiser entrar aqui vai ter que ter uma password, ou seja, só a quem eu der essa password é que pode entrar, está bem? Tem CAPTCHA, então. Exatamente. Perfeito, obrigada. Ok? Ok. Agora, eu antes de responder ao Vítor, eu queria saber quem foi a última pessoa que eu não vi o nome, que eu não estava a ver, estava a compartilhar a tela. Hugo, eu pedi para fazer uma pergunta, Luís. não sei se mais alguém. É rápido. Ok, Luís, sim. Olha, pronto, no contexto em que eu estou inserido, há muitos alunos que não têm acesso a computadores. Eu estou no grupo de escolas de Figueira Castelo Rodrigo e eu tenho a experiência de muitos miúdos que participam no grupo do desporto escolar através das aplicações. Já acabaste, Pedro? Já acabaste? Martinho, desliga só o microfone, só favor. Podes continuar, Luís. Ok, pronto, e estava-te a dizer que nós usamos acima de tudo, eles principalmente, as aplicações do telemóvel, e elas não são tão intuitivas como o site. Acho que todos concordam com isso. A minha questão é muito simples. Eu tenho trabalhado com o chess.com e temos conseguido, embora com alguma dificuldade, os alunos apresentam sempre alguma dificuldade em criar conta, em encontrar os torneios, em encontrar as equipas que eu vou criando. Também não são muitas, só tenho uma neste momento. Queria te perguntar se, em termos de aplicação, o que é mais intuitivo? Se é o chess.com, se é o Lichess? Porque o Lichess eu não conheço, vou ser muito sincero. Instalei agora no computador, consegui logo criar uma equipa, fui ao telemóvel, introduzi os meus dados e já não consigo encontrar a equipa que eu criei no site. Estás a perceber? Não me parece tão intuitivo. Queria te perguntar, em termos de trabalho com os alunos, qual é que é o que recomendam mais? Se é o Chess, se é o Li? Ok, Luís, obrigado pela tua questão. São questões fundamentais, ainda bem que colocaste. Em relação às plataformas, tudo depende, e de facto, e colocaste muito bem, dizer logo qual era o agrupamento em que estavas, tudo depende do contexto em que estamos inseridos, em que os alunos estão inseridos. Em relação às plataformas, eu digo o seguinte, todas elas, tanto o chess.com como o Lichess, em termos das apps dos telemóveis, são diferentes, ou seja, uma coisa é estarmos a trabalhar, mesmo que tu entres, mesmo no telemóvel, se entrares pelo Google, é diferente se tiveres a aplicação. Por exemplo, eu aqui, eu rapidamente meto aqui o relógio,
não é? E se for aqui ao Google, se calhar demora mais algum tempo a encontrar e nem sei se encontro. Por acaso nunca experimentei. Isto para dizer o seguinte, em que se de facto eles estiverem a trabalhar tu tens que perceber os alunos que tens para saber se eles trabalham mais, primeiro ver se eles trabalham mais com o telemóvel ou se eles trabalham mais com o computador. E o que é que eu digo? O Lichess sofreu algumas pequenas alterações, mas que eu comecei por dizer grandes, entre aspas, em relação ao primeiro confinamento. Os torneios no Lichess, para mim, e quem é árbitro de xadrez, deixava muito a desejar no Lichess, no primeiro confinamento, porque nós jogávamos estávamos a jogar quase sempre com as mesmas pessoas, e o Lichess sofreu algumas adaptações agora para melhor. Eu, em termos com os alunos, gosto mais de trabalhar com o Lichess, mas através do computador. Gosto que eles estejam no computador, ok? No telemóvel é mais para fazer aquele joguinho ou aquele treino do problema do dia no final. Portanto, agora, eu gosto de trabalhar muito através do computador. Eu também prefiro, e passo sempre esse feedback, prefiro que estejam à frente do computador, sentados no seu espaço, concentrados, não é? Porque o telemóvel é sempre um momento que está sempre a criar distrações, não é? Porque podem aceder rapidamente ao Facebook, ao Instagram, portanto eu prefiro que estejam no computador. Agora, o grande problema é que eu tenho alunos que não têm acesso, tenho muitos, aliás, como nós todos devemos ter, que não têm acesso ao computador porque têm muitos irmãos ou porque não têm computadores suficientes em casa. E as aplicações têm esse problema, eu acho que não são tão intuitivas como o site. Não é? E, portanto, eu também muitas vezes sugiro que entrem no telemóvel através do site. Mas, por exemplo, o Lichess, assim que tu abres o site no Google, passa diretamente para a aplicação. E, portanto, o problema mantém-se. Já no chess.com isso não acontece. Por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. Qual é que seria o mais intuitivo? Seria o chess.com? Seria o Lichess? Estás a perceber? Eu entendo. O que tu deste é um bom exemplo. O barulho que ocorre quando nós temos os nossos filhos em casa ocorre sempre. Desculpa, ela está ali muito bem comportada, mas agora passou-se. Não tens que pedir desculpa, Luís, porque eu também tenho neste momento, para eu poder ter boa qualidade de net, tenho 3 que estão ali no quarto, também distantes, para não ouvir este barulho. Mas isto é o que nos ocorre e que vamos começar. A partir de segunda-feira vamos ter isto. Tens menos de um minuto, está bem? Ok. Agora, Luís, tu és livre para escolheres Depois então outra vez, está bem? Está bem. Tu és livre para escolher o que quiseres. Agora, eu